Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e voltamos aqui com os jogos mais jogados agora de maio de 2024, gente. Então eu tô finalmente aqui equilibrando o calendário desta série de vídeos que eu tava um pouquinho atrasado. E como sempre, gente, os dados aqui, eles são lá do Board Game Geek, eles são compilados por um usuário chamado Sharon Khan, que todos os meses ele posta ali, ele tem um script que puxa todos os dados do Board Game Geek todos os dias, depois ele faz ali um compiladão e tal, e mostra quais foram os jogos mais jogados por mês, baseado em números de jogadores, tá, gente? Não em números de partida, então são quantas pessoas jogaram aquele jogo. Antes da gente começar a falar aqui do top 10 dos mais jogados, vamos trazer umas informações adicionais, tá bom? Então a primeira informação adicional é o seguinte: quais foram os jogos que caíram fora do top 10 esse mês? Que estavam em abril e que agora em maio caíram fora do top 10. Então foi o Scout, que estava em décimo e caiu para 11º, então ele foi enxotado para fora dessa lista. E o Dune Imperium, que caiu 6 posições, gente, foi para 15º, ele estava em nono. Então por algum motivo as pessoas não quiseram jogar Dune Imperium muito no mês de maio, jogaram muito menos e aí ele caiu fora. E agora, coisas curiosas que eu vi aqui, que relacionam, antes da gente começar a falar do top em si, sabe, gente? Ali na lista dos comentários, né, tinha muita gente discutindo sobre a questão, assim, de qual é o impacto que a gente está vendo dos jogos digitais, né, do Board Game Arena, por exemplo, nesse tipo de lista. Porque o que acontece? Existe ali um aspecto que talvez muita gente esteja logando partidas no Board Game Geek que não são jogadas no jogo físico. São jogadas ali no Board Game Arena, a pessoa vai e loga aquela partida no Board Game Geek. E aí isso gera, de certo modo, talvez ali, não uma distorção no ranking, né? Porque você jogou a partida, certo? Então, né, conta como uma partida, mas muita gente não acha uma prática legal. Muita gente acha que as partidas logadas ali deveriam ser só quando você pega, senta, arma o jogo e joga o jogo físico. Eu ainda não tenho uma opinião formada, para ser bem sincero, gente. Eu não logo as partidas do Board Game Arena no meu Board Game Geek, por exemplo. Eu logo somente as partidas que eu realmente joguei o jogo físico. Não vejo nada contra quem faz isso, ainda mais porque essa lista é uma lista de número de pessoas que jogou e não necessariamente de partidas. Então eu não sei dizer se isso realmente é tão afetado, mas, por exemplo, um dos jogos que mais subiu no ranking no mês de maio foi o Cartógrafos. Ele subiu 30 posições no ranking, está em 19º. E culminou de ser o mês onde ele foi lançado no Board Game Arena. Então, assim, realmente eu acho que tem um aspecto aí que tem influenciado esse ranking. Mas qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que é um problema? Vocês acham que é uma coisa que as pessoas não deveriam estar fazendo, que meio que estraga um pouco essa lista? Ou não? Conta pra mim nos comentários, tá? E aí vamos começar. Em 10º lugar aqui, gente, é o Forest Shuffle, que é um jogo que ainda não chegou no Brasil, mas eu acho que ele deve chegar logo, viu? Porque ele tá fazendo muito sucesso. E ele subiu 4 posições, então ele conseguiu adentrar aqui nessa lista que ele não estava no mês passado. Foi jogado por 2.506 pessoas e o Forest Shuffle é um jogo onde você está ali criando um ecossistema, onde você coloca cartas, né? Então o jogo é todo baseado em cartas e você tem cartas de árvores, várias espécies diferentes, e cartas que têm animais. E essas cartas que têm animais, elas são sempre divididas assim, ou pela metade, e aí você tem um animal de um lado e outro do outro, ou no meio, e aí tem um em cima e um embaixo. E na verdade essas cartas, elas vão sendo posicionadas por baixo das cartas de árvore, de modo que mostra só um dos lados, né? Ou o lado esquerdo ou direito, ou em cima ou embaixo. E o que acontece você vai montando esse ecossistema, mas cada carta de árvore de animal que você joga tem um critério de pontuação diferente. Então esse jogo não é só uma saladona de pontos, mas ele é uma saladona de pontos onde você tem que tentar otimizar todos os critérios de pontuação que você está jogando ao mesmo tempo, para ver se você consegue fazer muito mais pontos que o seu adversário. Eu acho um jogo muito difícil, tá, gente? Eu jogo ele e tenho muita dificuldade de conseguir casar todos esses critérios e fazer muita pontuação. Mas para quem gosta ali de criar uma mecânica de pontuação, esse jogo é uma boa pedida. Agora vamos lá, em 9º lugar está um jogo que caiu 2 posições, mas ele tinha adentrado de forma abrupta o top 10 no mês passado, que é o Wyrmspan. Foi jogado por 2.516 pessoas. Esse jogo que é uma versão do Wingspan, mas agora com dragõezinhos ferozes e famintos,
Quer dizer, não sei se são famintos, mas são dragões, certo? Então pegou a temática do jogo que era de pássaros, converteu para dragões e mudou alguns outros aspectos, adicionou algumas mecânicas e tal. Deixou o jogo, pelo que eu entendi, mais complicado, mais complexo, não complicado, mas mais um pouquinho mais avançado, né? Para jogadores que gostam de jogos um pouco mais avançados e também para pessoas que não gostam muito da temática de passarinho, mas gostam mais da temática de dragão, né? Esse jogo foi lançado com esses aspectos aqui, tá? E o Wyrmspain, ele foi lançado recentemente e ele tinha, né, adentrado no mês passado em 7º lugar, foi a primeira vez que ele apareceu no ranking, e aí se manteve um pouco estável, né? Caiu 2 posições, mas se manteve aí no top 10, então está mostrando uma certa força, está mostrando um pouco de resiliência. Vamos ver se ele vai conseguir se manter nos meses por vir, né, gente? Vamos ver. Em 8º lugar, é um jogo que estava em 8º, então ele se manteve, né, não moveu. Foi jogado por 2.868 pessoas e é um joguinho de carta que tem feito muito sucesso, que é o Sea Salt and Paper. Um jogo de carta onde você está ali, né, numa temática de fundo do mar / origami, onde você está tentando fazer pares de animais para você poder jogar essas cartas na mesa, fazer poderes e ações adicionais e depois você combinar essas pontuações dessas cartas que você jogou com a pontuação das cartas que estão na sua mão para você decidir se você quer interromper a rodada e pontuar o que você já fez ou se você quer desafiar os seus coleguinhas a ter uma última rodada e tentar fazer mais pontos do que você, para que você, caso ganhe a sua aposta, faça muitos pontos. Então ele é um jogo que é um jogo super legal, super interativo. Como é um joguinho de carta e é fácil de jogar, muita gente assim adotou como um jogo de cartas, né, do momento para jogar com os amigos e tal, com a família. Então ele está tendo esse espalhamento, né, de muita gente jogando, muita gente registrando as partidas, fazendo com que ele tenha se mantido aqui estável mais ou menos na sua 8ª posição há alguns meses já, gente. Então o Sea Salt and Paper está se mantendo firme e forte ali na posição que ele está. Em 7º lugar, um outro jogo que também tem se mantido firme e forte na lista dos que têm sido mais jogados. Nesse caso, ele caiu uma posição, foi jogado por 3.324 pessoas, mas se mantém muito quente, muito firme aqui nessa posição, que é o Hit Pedal to the Metal. O jogo que chegou no Brasil recente também, já está virando uma mini febre no Brasil, porque já tem muita gente jogando ele, falando muito bem dele, que é um jogo de corrida, construção de baralho de corrida, onde você está ali usando as suas cartas para você determinar marcha, velocidade do carro, fazer ali a sua corrida pela pista, mas ao mesmo tempo controlando o quanto de calor você joga ali no seu baralho. O calor ele ocorre quando você muda a marcha muito rápido, né, de 1 para 3 ou de 2 para 4, ou quando você, por exemplo, passa muito rápido nas curvas, e aí esses calores eles são adicionados no seu baralho, eles poluem o seu baralho, e aí você tem que tentar reduzir a marcha um pouquinho mais devagar para esfriar o motor, tirar aquelas cartas da sua mão que estão ali só poluindo a sua mão e deixar o seu baralho mais enxutinho para você poder acelerar e correr muito nas retas. É um jogo que tem uma rejogabilidade muito grande, porque ele tem muitas pistas. Ele já tem pistas feitas por fãs, sabe? Então você consegue sempre estar jogando coisa nova, fazer campeonato, fazer torneio, fazer Fórmula 1 com seus amiguinhos. E tem bastante partidas, né? Jogar bastante esse jogo, que é o Heat. Em 6º lugar, um outro jogo também, que é super permanente aqui, que caiu também uma posição, foi jogado por 3.327 pessoas, que foi o Cascadia. O Cascadia, gente, que é um jogo aí que conseguiu ser o mais famoso ali do grupo, da família de joguinhos que ele foi lançado, né? Que ele é da família ali do Cálico, do Verdun e tal. Mas o Cascadia, de fato, ele é o mais famoso aí da família, o irmão bem sucedido da família, porque ele tem uns aspectos assim que eu acho que tem um apelo muito grande, que ele é um pouco mais simples de entender, ele é um pouco mais expansivo, então ele, à medida que o jogo vai passando, ele vai te dando mais oportunidades, mais coisas para fazer, então ele não é estressante para quem está jogando, pelo contrário, ele é um jogo mais relaxante, porque como você tem muitas opções, você pode jogar de uma forma mais tranquila, não quer dizer que necessariamente você vai pontuar horrores ou vai ganhar nesse aspecto, mas você consegue jogar ele de uma forma mais tranquila, o que faz também com que ele seja muito mais família, né? Tanto é que ele participou lá do Spiel des Jahres, né? Por ele ter esse aspecto mais familiar, ele é o tipo de jogo que casa muito bem com a premiação do Spiel des Jahres, e aí fez muito sucesso e reflete também no número de pessoas que jogam esse jogo, né? Ele tem se mantido na lista dos mais jogados há bastante tempo e deve permanecer por muito tempo ainda.
Vocês veem que essa lista ela não tem tantas modificações, mas vocês vão ver que vai ter uma surpresa antes do final. Então, o segundo lugar vai deixar vocês surpresos. Mas a lista em si, vocês veem que ela não varia tanto, porque as pessoas acham que são meio que consistentes nos joguinhos que elas gostam e que elas ficam jogando repetidamente todos os meses. Em quinto lugar, caiu uma posição também. Foi jogado por 3.452 pessoas, que é o Azul, gente. O Azul, que é um sucesso absoluto desde que ele foi lançado. Ele é um jogo que tem um aspecto simples de regra, de fácil compreensão, mas que tem uma estratégia muito legal embutida nele, né? Que no Azul você está ali coletando azulejos das fábricas ali centrais, você vai coletando azulejos de mesma cor e vai posicionando ali em várias linhas que você tem, né? Você tem na verdade 5 linhas onde você vai posicionando esses azulejos para depois você poder colocar na sua parede. Só que o azul ele tem todo um aspecto que é o seguinte, a pontuação dele é dada de acordo com a colocação desses azulejos e a combinação de quantos azulejos você tem ao redor do que você está posicionando. Então o azul, ele te permite ter ali um aspecto estratégico de pensar assim, qual é a ordem, a sequência de azulejos que eu quero colocar, para que à medida que eu for colocando eles mais para frente, eu vá aumentando, otimizando ali a combinação de linhas e colunas e fazendo mais pontos. Ele é um jogo que, por esse aspecto de você tentar casar estratégias diferentes de como você faz essa colocação, ele acaba sendo bastante rejogado pelas pessoas, e eu acho que o principal, ele é muito apresentado para jogadores novatos, pessoas que você quer, né, mostrar um joguinho diferente, mas que não são muito acostumados. O Azul é um jogo que você consegue explicar rápido, as pessoas jogam, acabam gostando, e aí ele se mantém muito bem jogado aqui na lista dos mais jogados. Em quarto lugar está um clássico que eu gosto, que eu amo, que eu acho muito bacana, que é o Terraforming Mars, gente. Ele caiu 2 posições, então galera, vamos lá, vamos continuar jogando Terraforming. Foi jogado por 3.521 pessoas, e o Terraforming Mars é um jogo que ali onde você está construindo uma maquininha ali de geração de recursos para você, com o principal objetivo de quê? De terraformar o planeta vermelho. Então cada jogador representa uma corporação que tem como esse intuito ali de transformar o planeta vermelho num planeta mais habitável para nós seres humanos, fazendo isso como? Modificando os parâmetros globais do planeta, que é a temperatura, que é a porcentagem de oxigênio na atmosfera e a quantidade de oceanos nessa atmosfera. Todas essas combinações fazem com que o planeta fique mais habitável, e aí quando o planeta chega no estágio habitável, o jogo termina e aí vai para a pontuação final. E ele é um jogo onde você faz isso baseado em cartas, né? Então você tem um baralho com muitas cartas, e aí você vai jogando essas cartas para você poder melhorar a sua maquininha de geração dos recursos diferentes que você tem nesse jogo. E aí você vai usando esses recursos para poder fazer as ações ali de terraformação e também para você poder fazer as ações que vão te gerar mais pontuação. Um jogo que, assim, classiquíssimo dos classiquíssimos, gente. Tem muita gente que faz hate no jogo. Eu acho que quem faz hate com Terraforming Mars não é gente. Tô brincando, tá, gente? Mas eu acho que quem faz hate com Terraforming Mars é porque, né? É porque tá querendo chamar atenção, porque é um jogo muito legal, um jogo muito bacana, e eu particularmente adoro Terraforming Mars. Vamos para agora o topo, gente, o top 3. E o top 3 ele vai ter 2 jogos que estão sempre no top 3, mais um que é novo. Então vamos lá. O terceiro lugar é um jogo que já estava em terceiro lugar, se manteve estável, jogado por 3.579 pessoas, que é o irmão mais velho do Wingspan, que é o Wingspan, gente. Wingspan, que é um jogo com a temática original, de passarinhos bonitinhos, fofinhos, que estão ali construindo seus ninhos, botando ovos nos seus territórios. E basicamente o Wingspan, ele é um jogo super fácil de entender como jogar, sabe? Ele tem 4 ações possíveis na sua rodada, e essas 4 ações que você faz é tudo que você vai fazendo ao longo do jogo. Só que essas 4 ações, elas te permitem fazer muitas estratégias legais. O Wingspan é um jogo onde você vai colocando os passarinhos ali nos 3 terrenos diferentes onde eles podem viver, e você vai construindo uma linha de passarinhos em cada um deles. E à medida que essa linha vai sendo construída, ela vai permitindo que você, em ações futuras, ative os passarinhos dessa linha de uma maneira onde você consegue fazer vários combos de ações. Então você consegue combinar as ações que os passarinhos vão fazer para aumentar a quantidade de recursos que você tem, de ovos que você tem, de comidinhas que você tem, para que você possa também aumentar a sua pontuação final. Um jogo que funciona com novatos, que funciona com experientes, e é um jogo que está aí
bastante estável, bastante seguro de si aqui no nosso hobby, tá bom? E agora vamos para o novato, gente. O novato que chegou assim, ó, adentrando essa lista, arrebentando tudo. Mês passado foi o Rim Spain que chegou arrebentando tudo, mas ele parou em sétimo. E esse aqui, ele já chegou e foi alçado para o segundo lugar, gente, que é o queridinho no momento, o Harmonies. O Harmonies, que esse é um jogo que tem um aspecto meio Cascadia, com azul, com cálico, bebe um pouquinho dessa fonte desses jogos, mas criou uma coisa muito única, assim. E no Harmonies, você também faz um ecossistema, assim como no Cascadia, só que nessa questão você faz um ecossistema que tem ali um aspecto meio 3D, sabe? Você vai colocando tokens no seu ecossistema e você também vai empilhando tokens no seu ecossistema que vão gerar coisas diferentes ali para que você possa depois posicionar animais neste lugar. Então você tem cartas de animais com critérios diferentes e esses critérios, à medida que você vai atingindo ele no ecossistema, você pode colocar cubinhos que representam os animais e esses cubinhos com animais, obviamente, são as pontuações de final do jogo. Um dos aspectos que fez com que o Harmonies acho que ascendesse nessa lista de jogos mais jogados também é o fato de que o Harmonies é um jogo super rápido. Então ele é muito mais rápido do que esse entre os irmãos dele que eu falei. Uma partida de Harmonies se joga aí 20, 30 minutos e a partida acabou. Então ele é um jogo super rápido, super dinâmico, mas que te dá aquela sensação de ter jogado esses outros jogos que são um pouquinho maiores, um pouquinho mais complexos, e fez com que esse jogo ficasse muito, muito famoso nos últimos meses. O Harmony subiu 24 posições no último mês. Então você vê como ele cresceu muito rápido, gente. Ele estava em 26º e agora ele está em segundo dos mais jogados. Foi jogado por 3.968 pessoas. Mas o Harmonies não foi capaz de bater o nosso primeiro lugar, gente, que se mantém estável, mês após mês, seguro de si, tranquilo, inabalável, que é o Ark Nova. O Ark Nova segue aqui, gente, tranquilão. 4.134 pessoas jogaram Ark Nova, se mantém em primeiro lugar. Esse jogo, que para quem não conhece, é um jogo onde você está construindo ali um zoológico, num aspecto meio do terraforming, né, de usar cartas ali para construir uma maquininha de geração de recursos e tal para você. E aí você vai construindo esse zoológico, colocando cercados, colocando animais, fazendo parcerias com universidades, arranjando patrocinadores, e aí fazendo todos esses entornos assim para que o seu zoológico não seja somente o mais bonito e recheado de animais, mas também o que mais pontue e te leve à vitória no final do jogo. O Ark Nova é um jogo que eu acho que é muito beneficiado pelo aspecto Board Game Arena, porque o jogo físico, ele é um pouco trabalhoso, ele tem muitas coisas para você montar, para você guardar, para você jogar, e à medida que você vai jogando, ele tem várias coisinhas de bookkeeping, que a gente chama. Bookkeeping é quando você tem assim, você joga uma carta que fala assim, toda vez que você fizer tal coisa, você ganha tal coisa, sabe? Você ganha recurso. E você tem que memorizar essas, não é que memorizar, né? Você tem que lembrar dessas regras quando você está jogando, senão passa batido e você não pega o seu recurso. Mas quando você joga online no Board Game Arena, o jogo faz isso para você, então ele faz todo o bookkeeping para você também. Então é um jogo que é muito beneficiado pelo Board Game Arena e talvez ele se mantenha tão estável assim no ranking por causa disso. Não tenho certeza. É um jogo ótimo, eu adoro o Ark Nova, jogo muito no Board Game Arena, jogo muito mais lá do que o físico. Mas eu acho que é um jogo que merece estar em primeiro, mas talvez ele esteja se mantendo estável em primeiro por causa disso. Então é isso, gente. Esses foram os 10 jogos mais jogados de maio. Essa foi também um pouquinho a discussão que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês acharam interessante, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, falando sobre esse aspecto, né, de você ter um pouco da digitalização aí dos jogos de tabuleiro, o que isso representa para as pessoas, é benéfico, não é benéfico, o que a gente acha disso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.